Aleluia. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença do Deus, eu te cantarei louvores. Na presença do Deus, eu a ti cantarei louvores. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça é grande. Senhor, Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, e uma vez brilhou meu Pai, resplandecer o meu amor. Acende a chama, acende a chama, ó Pai, e uma vez brilhou meu Pai, resplandecer o meu primeiro amor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, porque ti eu quero ser. Espírito, enche-me. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, porque ti eu quero ser. Espírito, enche. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração
Gênesis, capítulo 18 da Palavra do Senhor. Hoje, comemorado o Dia dos Pais, e a gente vai ver como Deus, como Ele enxerga, o Pai. E também que tipo de pai nós temos sido para com a nossa família, nossos filhos. Gênesis capítulo 18, versículo 17, diz assim, a santa e poderosa palavra de Deus. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Obrigado, Deus, por essa santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós, quando lemos a palavra de Deus, que nós percebemos aqui na fala do nosso Deus, e eu vejo através dessa fala duas coisas a princípio. Primeiramente, o privilégio de Abraão ter sido aqui de forma clara e objetiva, sendo elogiado por Deus. Isaías 38 diz que Abraão ele foi visto como amigo de Deus. E aqui nós vemos o primeiro ponto aqui, e outra coisa é a visão que Deus tem de nós como pais, como, entre aspas, chefe de família, porque tem chefe aí, mas como aquele que lidera a sua casa. Agora, quando Deus falou isso, porque na realidade Deus estava decidido a tomar uma atitude contra Sodoma e Gomorra, porque o pecado havia chegado até ele, as suas narinas, e era algo terrível, terrível, e que não vale a pena aqui tecer comentários. E por outro lado, ali estava, em Sodoma e Gomorra, estava ali Ló, sobrinho de Abraão, porque isso levaria também Abraão a orar, a interceder. Veja bem, Deus poderia muito bem tirar Ló daquele local de alguma forma, mas o esclarecimento dele é sabendo que Abraão, além disso, não era somente o tio de Ló, mas era visto como se fosse pai, porque na saída da sua terra, o sobrinho veio com ele, mas havendo ali uma divisão, os irmãos já conhecem a história, Abraão tomou um caminho e Ló tomou outro caminho, e o caminho que ele então tomar foi um caminho terrível, ruim, não que ele fosse uma pessoa ruim, mas a escolha que ele fez. Deus poderia tirá-lo de lá sem falar nada com Abraão, mas o que nos chama a atenção, sabendo que Abraão era um intercessor, reconhecendo a índole de Abraão, Deus então
faz um comentário. Sinceramente, eu também gostaria que Deus fizesse esse comentário acerca da minha pessoa. Porque enquanto as pessoas de fora te elogiam, muitas vezes é elogio vazio, sem muito propósito, até que tem algum propósito, não chega nem perto do elogio quando ele vem de Deus. E aqui, outra coisa importante, quando Deus chama Abraão, o chamado dele, sai da tua terra, no meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Então, quando Abraão obedece esse chamado, ele vê uma outra coisa importante: fé. Fé. E aí, quando Abraão aceita essa fala do Senhor, essa ordem, que na verdade, quando mandou ele sair, não perguntou se ele queria sair, não perguntou se ele podia sair, não perguntou para a condição dele sair, mas disse para ele: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão prontamente atendeu o chamado de Deus. Evidentemente, tudo que Deus exigiu de Abraão, ele fez. Ele fez, não teve jeito. Mas existem coisas de nós, como homens, como pais, devemos aprender uma coisa: quando Deus fala algo para a gente, enquanto Ele não falar a segunda palavra, desfazendo, não podemos de forma nenhuma tomar nenhuma decisão precipitada. Ou seja, quando Ele fala para fazermos algo, ou que Ele vai fazer algo, nós temos que entender que, até que, enquanto Ele não determinar, ou se não terminar aquilo que Ele falou, ou que vai fazer, devemos manter na nossa posição. E a Bíblia aqui nos fala também, na palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 15, que Abraão chega para Deus e diz para Deus: olha, quando Deus fala para ele sobre herdeiro, ele fala: mas quem será meu herdeiro? O que eu tenho comigo é o mancebo, Eliezer, o meu criado. Então Deus fala para ele: Sara, a tua esposa, terá um filho. E ele então entende aquilo ali, mas Sara fica meia cética em relação a tudo isso devido à sua idade, devido ao seu tempo e também o seu corpo. Tudo aquilo ali não tinha margem para poder se perceber que poderia ser feito aquilo. Mas eu entendo também que não foi uma falta de fé de Sara, não foi falta de fé, mas mesmo assim ela então toma uma atitude terrível. Então passa o quê? A tua serva, a tua criada, para poder ficar com Abraão, para ter um filho através da tua serva. Leigo engano. Não é assim que funcionam as coisas de Deus. E Abraão, por sua vez, ele chega, em vez de chegar para não, vamos aguardar em Deus. Deus não falou que vai fazer, você crendo ou não, eu creio, porque é o Deus que me tirou da terra de Ur dos Caldeus, é o mesmo Deus, Ele não mudou. Se Ele prometeu isso, Ele vai se... Ele não quis saber disso, Ele não falou isso. Glória a Deus. Ele então faz exatamente já na palavra de Deus, e assume no capítulo 16, ele toma essa atitude e fica com essa mulher, e aí nasce Ismaelzinho. Grande problema para a família. O Ismael nasce, tem uma luta, uma prova terrível, porque então essa criada já se achava bem, dona da situação. Porque depois, quando nasce o menino, começou a briga, aquele problema todo. Deus então mostra para Abraão que não é assim que funciona. Já no capítulo 17,
ser perfeito. Ou seja, o que foi que eu falei com você? Olha a sua atitude, olha o que aconteceu. Tudo isso poderia ter sido evitado. Mas mesmo assim, Deus entendeu. E depois, como lemos aqui, que Deus tinha um outro propósito, uma outra coisa para executar. E Abraão entra novamente na história. Uma história fantástica que mostra, na verdade, que Deus conhece o coração do homem. Deus sabia e entendia a motivação que levou ele a tomar aquela decisão. E aqui ele mostra que tudo aquilo que aconteceu, ele não se tornou inimigo de Abraão. Não se tornou. Pelo contrário, ele via que Abraão era uma pessoa digna da sua confiança. É a mesma coisa que Deus espera de nós. Sermos dignos da confiança dele. Ele não pensava nada disso, e nem precisa disso. Mas ele olha para nós como a joia da tua coroa, a principal criação. Ele olha para nós como aquela massa que ele pegou, amassou, trabalhou, soprou na nariz do corpo de vida. O homem tornou-se alma vivente. O homem formado e forjado pelo próprio Deus. Ele conhece a todos nós. Ele me conhece. Sabe como eu sou, o que eu penso, quando eu choro, quando eu estou triste, ainda mesmo onde ele está triste. Aleluia! Ele sabe que eu vou me entristecer. Ele sabe, ele conhece. Mas quando lemos a Bíblia, eu fico maravilhado quando ele fala: ocultarei eu a Abraão o que faço. Deus não precisa dar satisfação para ninguém. Ele não precisa, ele é Deus. É o Deus do universo. Ele não precisa. Mas quando ele fala assim acerca de Abraão de não ocultar, isso chama-se o quê? Amizade. Sabe aquele amigo seu que você o considera e que você não fala nada, nem só tem coisa tua que você não fala nem para a tua esposa, mas você fala para aquele amigo? A Bíblia nos fala em Provérbios 17 o seguinte, né? Fala bem claro, que nós devemos honrar o amigo. Porque no meio da luta, da tribulação, tem um mando. Ele manda honrar, manda respeitar, manda amar esse amigo. E essa amizade de Deus com Abraão, veja bem, não é de Abraão para com Deus. É uma amizade de Deus para Abraão. É uma amizade que vem de cima. Ela não é uma amizade que sobe, ela desce. E vem de encontro a alguém que Deus entendia e via uma pessoa de respeito. E aqui, segundo a palavra, Deus fala aqui: ocultarei eu o que faço. Abraão, de forma nenhuma. Que privilégio! E ele continua aqui falando, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Gente, quando a gente fala o Dia dos Pais, e eu paro para poder analisar uma coisa. Eu não era para estar aqui hoje, eu não era para estar vivo, eu não era para ter mais família, nada disso. Eu não era para ter família, mas não era para estar aqui, não era para estar vivo, nada disso. Mas aqui, quando hoje eu me pego, parando para analisar tudo o que aconteceu na minha vida, e quando
sozinho, quando eu estou sozinho dirigindo a estrada, quando eu vou a algum lugar, eu fico pensando o seguinte: quem diria que eu chegaria até aqui, não somente como cristão, não somente como servo de Deus, mas como família, com um casamento que perdura há 48 anos. Quando eu olho 4 filhos, de 8 netos, 7 bisnetos, eu paro para analisar, eu não merecia nada disso. E quando eu olho todos eles, e os vejo todos, sempre vejo, eu fico pensando assim: Deus vela pela tua palavra. Quando você olha a nação de Israel e você vê que para o homem, olha o que se tornou Israel, apenas um homem. É evidente que tudo isso agora, os irmãos entenderem melhor, o que aconteceu com Abraão é o que muitas vezes acontece hoje em muitas famílias. Mas eu paro para analisar que, quando se fala de família, de casamento, eu fico pensando o seguinte: eu lembro do caso de Eva, que para muita gente é um nome comum, é um nome simples, mas não é não. É um nome que tem um grande significado. E hoje eu vejo isso, hoje eu entendo isso, quando eu vejo a questão de família. Porque a palavra Eva, no hebraico, até aquela raiz chamada de Ravá, que você traduzindo para o português significa fazenda, aquela que produz. Então o mérito não é somente do homem, mas também com quem ele casa, com quem ele vive, com quem Deus escolheu para ele. Ravá, fazenda, aquela que produz. Por exemplo, no caso da minha esposa, ela hoje não tem mais como produzir ela mesma, mas continua produzindo através dos seus filhos, que os filhos têm os seus filhos, e que depois vem os netos, e a produção continua. Mas por isso, irmão, entender que hoje, aleluia, eu casei com uma Ravá. O outro ponto importante, outra raiz importante dessa palavra também, de Ravá, é contar. Porque ficou para a mulher a responsabilidade de contar para a sua posteridade como é o Éden antes do pecado. Porque a mulher tem mais paciência para contar a história, o homem não tem. Família. Respeito. E aqui Deus, quando eu vejo, eu começo, não é querer me comparar com Abraão, não é isso, longe disso, mas o privilégio de ser escolhido para montar uma família, e a família vai perdurando, e aí eu estive pensando, fazendo minhas contas, eu sei fazer um pouquinho de conta, pelo menos 4 operações, pensando, a minha bisneta mais velha tem 5 anos, vai fazer 6 anos, eu estou com 67, se ela se casar com 20 e poucos anos, vai chegar um tataraneto. Para isso eu me cuido, para isso eu caminho, para isso eu me alimento bem, para isso eu me alimento bem, eu me cuido, eu caminho, eu faço exercício.
tenha uma vida ativa, porque se eu chegar até os 80 e cachorro na sua boca, eu posso falar isso, que eu vou ser tataravô. Uma coisa eu posso dizer, é possível que seja do agrado de Deus. Aqui na palavra de Deus, Deus continua falando exatamente isso. Ou seja, Deus via em Abraão uma figura, aleluia, que seria aquele que daria luz a uma grande nação. E não somente a essa nação, mas também a todos hoje que habitam na face da terra. 19 diz, porque eu o tenho conhecido. Uma coisa é a gente ser conhecido na terra. Uma coisa é ser conhecido pelos amigos, pela família, pelos filhos. Outra coisa é ser conhecido por Deus. Porque os amigos, a família, os filhos não conhecem o coração do Pai, mas Deus conhece. E quando ele fala conhecer, ele não fala olhando o externo, ele fala olhando o interno, ele fala do coração, ele fala olhando para dentro da gente, para dentro do Pai, para dentro do coração do chefe de família. Quando ele fala na palavra, porque eu o tenho conhecido, e sei que ele, olha só, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. Eu sei que ele terá a responsabilidade de fazer com que eu seja conhecido no meio da sua casa, da sua família, da sua parentela, com o teu bom comportamento, com a sua atitude, com o teu caráter. Eu sei, eu conheço, que através do seu comportamento, da sua atitude, ele vai fazer com que você seja conhecido no meio da sua família, família e família. E diz mais, para que guarde o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo. Então, por que os judeus falavam com Jesus? Porque nós somos filhos de Abraão. Porque nós somos descendentes de Abraão. Acabou. Ou seja, existia o quê? Abraão como referência. Eles conheciam a história do patriarca e diziam para Jesus, diziam para Deus, porque nós somos filhos de Abraão. Não tem coisa mais bonita de que o filho falar, meu pai é fulano de tal, de que um neto dizer, meu avô é fulano de tal, de que o bisneto dizer, meu bisavô é fulano de tal. Lembra dele? Lembra dele? Não tem coisa melhor. Isso não tem preço. Porque os judeus, até hoje, não têm vergonha de dizer isso. E que os nossos filhos, netos e bisnetos, não tenham vergonha de falar isso, mas que tenham prazer em ouvir passar e falar. Conhece? Falou, então, ele é meu pai. Não acredito. É mesmo? Aí então tá tudo certo. É seu pai? Ah, legal. Eu lembro que quando eu trabalhava numa empresa, meu filho está aqui, trabalhava comigo. E eu simplesmente saí dessa empresa e abri uma empresa. Depois de uma semana eu pedi conta de sair. Mas só que eu tinha, assim, toda vez, eu sempre estava subindo para a plataforma da Petrobras para poder fazer inspeção de todos os equipamentos.
equipamento, e eu conhecia tudo, que usei as ferramentas todinhas da plataforma da Petrobras, pelo menos 5 unidades. E eu sabia. E ele passou então o quê? Aí o chefe da empresa disse: vou botar o seu filho para embarcar com você. Já prevendo alguma coisa. Aí botou meu filho para poder começar a embarcar comigo. Quando eu saí da empresa, a Petrobras ficou sabendo e disse: manda o filho dele. Ele saiu, manda o filho dele. Não é dizer que eu não fiz falta, mas isso chama-se referência. Manda o filho dele. E aí ele ficou no meu lugar e embarcou nas plataformas fazendo. É o filho dele. Isso eu estou falando de forma profissional. Porque a referência não é só espiritual, é também profissional. É também em caráter, é comportamento. Alguém poderia dizer: ah, mas peraí, calma, essa não. Ah, então manda outro. O filho dele não, por favor. Tenha paciência. Ele tudo bem. Ah, já que não tem outro. Não, manda o filho dele. Às vezes, hoje comentando sobre isso, acontece uma coisa interessante. Existe um ditado no mundo que diz que o cavaco não voa no pau, certo? Mas peraí. Tem duas vertentes ali. Pode voar e não voar. Por exemplo, cavaco caiu, voou longe de Adão e deu no que deu. Deu no que deu. Já o cavaco Abel não voou longe. Por isso que a importância, quando Deus fala uma palavra aqui sobre depois dele, é passar adiante, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, ou seja, ter também a mesma responsabilidade que Abraão teve, e seria passar para toda a sua descendência, para que fosse referência. E mais, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. O que é? O que Deus falou acerca de Abraão? Que ele seria pai de uma grande nação. A única forma de cumprir essa palavra, que Abraão seria pai de uma grande nação, seria realmente exatamente ele primeiro continuar obedecendo e andando no caminho do Senhor e passando para a sua parentela. Aí se cumpre a palavra de Deus. Por isso que nós, como pais, temos que ser referência. Os nossos filhos precisam olhar para nós e olhar, mesmo que eles ainda não sirvam a Deus, mesmo que eles ainda não tenham compromisso com Deus, mesmo assim, eles chegam na roda dos amigos e falam: não fale de meu pai, que meu pai não conhece meu pai. Mesmo não estando no caminho do Senhor, mesmo estando na presença de Deus, mas ele tem uma referência para dizer, e não vai admitir que alguém ou calunie, fale mal, não vai admitir. Mesmo ele vai dizer: eu não estou no caminho do Senhor, mas mesmo assim não admito que alguém fale mal do meu pai. Respeite-o. Isso chama-se referência. Meus queridos e amados irmãos, Deus conhece a cada um de nós. Deus sabe até que ponto a gente pode ir. Mas também tem um detalhe: embora haja o livre-arbítrio de Deus para nós, preste atenção nisso. Muitas vezes Deus trava, bota um ponto final para que o seu propósito se cumpra em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos filhos, em nome de Jesus. Amém.
fiquemos de pé e oremos ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo